Olá, pessoal! Na última aula, nós estudamos o método da bisseção para melhorar a aproximação do cálculo de uma raiz real de uma equação. Verificamos o teorema de convergência, onde a função f de x é uma função contínua e f de a vezes f de b menor que zero garante a existência de uma raiz nesse intervalo. Porém, o método da bisseção, muitas vezes, ele é lento. Uma alternativa para melhorar seria utilizar o método do ponto fixo, também chamado de método iterativo. Seja um f de x uma função contínua no intervalo AB, e x barra um número pertencente a esse intervalo, tal que o valor da função em x barra é igual a zero, ou seja, x barra é a raiz da equação. O método do ponto fixo consiste em transformar essa equação em uma equação equivalente, onde x é igual a φ de x, e a partir de uma aproximação inicial x0, gerar a sequência xk de aproximações para x barra, pela relação x igual a φ de x, pois a função φ de x é tal que f de x barra igual a zero, se e somente se o valor de x em x barra é igual a x barra. Uma função φ de x que satisfaz a condição acima é chamada de função de iteração para a equação f de x igual a zero. Vamos pegar como exemplo a equação x² mais x menos 6 igual a zero. Neste caso, temos várias funções de iteração, entre as quais escolhemos alguma, de φ1, φ2, φ3 e φ4. Para determinar essas funções de iteração, é necessário fazer algumas manipulações na equação inicial. x² mais x menos 6 igual a zero, isolando o x que está sozinho, ou isolando o x e x², e assim por diante. Em geral, há muitas formas de expressar a f de x na forma x igual a φ de x. Basta considerar a φ de x igual a x mais ax vezes f de x, com a condição de que em x barra, que é o ponto fixo de φ de x, tenhamos a de x barra diferente de zero. Então, para cada função a de x, eu consigo uma função de iteração φ de x diferente. Vamos mostrar que, se o valor da função em x barra é igual a zero, se e somente se, φ de x barra é igual a x barra. Então, provando a ida, se x barra é uma raiz da função f, temos que o valor da função em x barra é igual a zero. Então, a nossa φ de x, que inicialmente era x barra mais a de x barra vezes f de x barra, considerando que f de x barra é igual a zero, vai anular todo esse termo. F de x barra igual a zero, sobra φ de x barra é igual a x barra. Então, eu consegui provar a ida. Provando o processo de volta. Se φ de x barra é igual a x barra, então, posso considerar que φ de x barra menos x barra é igual a zero. Passei o x barra para o primeiro membro. Substituindo na equação de φ de x barra menos x barra é igual a zero, vai sobrar a de x barra vezes f de x barra, que deve ser igual a zero. Como a de x barra é diferente de zero por definição, logo f de x barra é igual a zero. Com isto, podemos ver que, dada uma equação f de x igual a zero, existem infinitas funções de iteração φ de x para a equação f de x igual a zero. E graficamente, uma raiz da equação x igual a φ de x
é a abscissa do ponto de interseção da reta y igual a x e da curva y igual a φ de x. Então, fazendo a interseção da reta com a curva, graficamente, o ponto de interseção seria esse valor, que é denominado do ponto fixo. Por isso, o método do ponto fixo. Procurar a raiz x barra para f de x igual a zero é equivalente a resolver a equação φ de x igual a x. A partir de uma tentativa inicial x0 para a raiz x barra, usando a equação de iteração, construímos a sequência. Posso encontrar o x1 aplicando a φ no x0. Calculo o x2 aplicando a φ no x1. Para o x3, eu aplico a φ no x2. E assim sucessivamente, até o cálculo de xk mais 1, que seria o xk aplicado na φ. Se eu fizer o número de iterações k tender ao infinito, o limite de xk, quando k tende ao infinito, é igual à solução exata da equação, que é o x barra. Não são para todas as funções de iteração que o método vai gerar uma sequência convergente. Então, como verificar a convergência do método do ponto fixo? Dada uma equação f de x igual a zero, existe mais de uma função tal que f de x igual a zero, se e somente se x igual a φ de x. Então, não é para qualquer escolha que o processo recursivo, definido por xk mais 1 igual a φ de xk, gera uma sequência convergente para x barra, como podemos ver nas figuras a seguir. Então, nessa primeira figura, eu tenho y igual a φ de x e y é igual a x. A raiz é a interseção entre as duas funções, que seria esse ponto aqui. A função é definida no intervalo AB, onde x0 é a aproximação para a raiz. Agora, eu vou aplicar o método do ponto fixo. Então, eu aplico x0 na φ de x, prolongo até a reta y igual a x, vou gerar o ponto x1. Tendo x1, prolongo na função, calculo y igual a φ de x, prolongo na reta, vou ter o valor de x2, e assim por diante. Aqui eu posso verificar que à medida que eu vou realizando as iterações, a minha sequência xk converge para a solução exata do sistema x barra, quando o número de iterações k tende ao infinito. No segundo gráfico, também tenho o intervalo AB e a aproximação inicial, que é o x0. Então, calculo a φ de x0, projetando na função. Projeto na reta, encontro o x1. Projeto na função e na reta, vou encontrar o x2. E assim eu continuo o processo. E verifico, nesse caso, que eu nunca consigo me aproximar da raiz da equação, que seria esse ponto aqui. Então, nesse caso, o método diverge. A sequência xk não se aproxima de x barra, quando k tende ao infinito. Nessa figura, nós podemos encontrar 4 casos de convergência ou divergência do método do ponto fixo. Em todos os gráficos, eu verifico que a função y igual a φ de x está representada na cor azul, e a y igual a x na cor vermelha. A interseção entre as funções é a raiz da equação, ou seja, esse ponto preto. Então, no primeiro gráfico, eu tenho uma estimativa inicial, x0. À medida que eu vou calculando as iterações, eu verifico que ela vai convergindo para a raiz. No segundo gráfico, está aqui a minha estimativa inicial x0. Vou fazendo as iterações, eu posso ir seguindo a seta e verifico que à medida que eu aumento o número de iterações, apesar da convergência ser alternada, também converge para a raiz. No terceiro gráfico, tenho aqui a estimativa inicial. Cada vez que eu vou calculando as iterações, eu verifico que vai se distanciando da raiz. Então, nesse caso, o processo diverge. Neste último gráfico,
tem a estimativa inicial aqui, vou calculando as iterações e à medida que eu vou calculando, está se distanciando da raiz. O último gráfico também gera uma sequência divergente. O teorema a seguir mostra as condições para que uma função de iteração seja convergente. Teorema. Seja f de x uma função contínua em um intervalo AB, e x, a raiz da equação, pertence a esse intervalo. Seja f de x uma função de iteração obtida a partir de f de x. Se ela satisfazer essas três condições, a função de iteração vai gerar uma sequência convergente. Então, a primeira condição, a φ e a primeira derivada de φ devem ser contínuas no intervalo I. Na segunda, M é um ponto máximo de x pertencente ao intervalo AB. O módulo da primeira derivada no ponto x deve ser menor que 1 para qualquer x pertencente a esse intervalo AB. E, por último, x0 deve pertencer ao intervalo AB. Vamos a seguir ver alguns exemplos para analisar a convergência do método. Então, no exemplo 1, pede para determinar funções de iteração para f de x é igual a x² menos x menos 2. Primeiro fazemos f de x igual a 0. Logo, x² menos x menos 2 é igual a 0. Uma das formas de determinar uma função de iteração seria isolar o x. Então, isolando o x, eu vou ter no segundo membro x² menos 2. Dessa forma, φ1 de x é igual a x² menos 2. Posso considerar o intervalo que contém a raiz, que é o intervalo 1,5, 2,5. Vou usar como função de iteração a φ1 de x e a estimativa inicial x0 igual a 2,5. Aplico a x0 na φ1, então fica 2,5 ao quadrado menos 2, 4,25. 4,25 vou aplicar na φ1. Vou encontrar 16,063. Esse valor eu aplico novamente na φ1, encontrando 256,02. Então, eu verifico que essa sequência não converge para a raiz exata, que é igual a x igual a 2. No mesmo exemplo, vou conseguir uma outra função de iteração, só que agora isolando o x do x². Então, eu vou ter mais ou menos raiz quadrada de x mais 2. Como eu sei que a raiz é positiva, posso considerar a φ2 de x como sendo mais raiz quadrada de x mais 2. Agora, vou aplicar o método iterativo. Então, a estimativa inicial x0 igual a 2,5. 2,5 mais 2, calcula a raiz, 2,12. 2,12, aplico na φ2, gera uma nova estimativa para a raiz. E assim eu continuo o processo até encontrar o x5. Verifico que à medida que eu vou calculando as iterações, o meu processo vai convergindo para a solução exata, que é x igual a 2. Então, logo, a função de iteração φ2 de x converge para a raiz. Vamos determinar mais uma função de iteração para a equação dada. x² menos x menos 2 é igual a 0. Eu posso isolar o x², vou ter x mais 2. x² é o mesmo que x vezes x. Vou passar um x para o segundo membro. Vou ter x é igual a x sobre x, que é igual a 1, mais 2 sobre x. Então, a minha função φ3 de x é igual a 1 mais 2 sobre x. Vou aplicar o processo iterativo para verificar se a função φ de 3 vai gerar uma sequência convergente.
Usando novamente como estimativa inicial, x0 igual a 2,5. Então, 1 mais 2 sobre 2,5, substituo na φ3 de x. Vou encontrar x1 igual a 1,8. Agora, 1,8 vou substituir na φ3 de x para encontrar o x2, 2,11. E assim continua o processo. x3 é igual a 1,9474, x4 igual a 1,9867, x6, 1,9867, x7, 2,0067. Então, aqui eu verifico que está convergindo para a raiz, através de uma sequência alternada. No exemplo 2, pede para verificar se a função de iteração φ de x igual a 1 mais 2 sobre x, determinada no exemplo 1, é convergente no intervalo AB igual a 1,5, 2,5. Então, no teorema de convergência, o primeiro passo é verificar se a função φ e a primeira derivada da φ são contínuas no intervalo. Observando a função φ3 de x, 1 mais 2 sobre x, ela só não vai ser contínua quando x é igual a zero, mas o intervalo que nós escolhemos vai de 1,5 até 2,5. Nesse intervalo, a função é contínua. A primeira derivada da função. Então, derivando 1 mais 2 sobre x, a derivada é menos 2 sobre x ao quadrado. Ela não vai ser contínua somente quando x é igual a zero. O intervalo AB, de 1,5 a 2,5, não contém um ponto zero. Logo, a função é contínua em todo o intervalo. Vamos agora para a segunda condição do teorema. Aqui nós vamos calcular um valor de m, que é o máximo valor de x pertencente ao intervalo do módulo da primeira derivada, tem que ser menor que 1, para qualquer x pertencente a b. A primeira derivada no nosso problema é menos 2 sobre x ao quadrado. Esse valor vai ser maior quanto menor for o denominador. Então, isso vai ocorrer no limite inferior 1,5. Então, 1,5 eleva ao quadrado. Menos 2 dividido por 1,5 ao quadrado, em módulo, é menor que 1. Posso afirmar que m é menor que 1. Atendeu a segunda condição. Na terceira condição, x0 deve pertencer ao intervalo. O intervalo é de 1,5 a 2,5. x0 igual a 2,5 pertence ao intervalo, já que o intervalo é fechado. Como a função φ de x atende às condições do teorema, ele gera uma sequência que converge para a raiz exata, que é igual a 2. No exemplo 3, pelo método do ponto fixo, determine uma aproximação para a raiz da equação f de x igual a x ao cubo menos 9x mais 3, com a aproximação ε menor ou igual a 10 a menos 4. Então, até aqui nós fomos fazendo os cálculos passo a passo. Em um exemplo, nós verificamos como encontrar uma função de iteração e no outro, como utilizar o teorema de convergência para verificar se essa função de iteração gera uma sequência convergente. Nesse exemplo, nós vamos fazer o processo completo. Vamos iniciar construindo o gráfico da f de x no GeoGebra. Aqui eu encontrei duas aproximações para a raiz. Uma está próxima de 0,4 e a outra próxima de 3. Quando nós utilizamos um método iterativo para determinar a raiz de uma equação, eu preciso utilizar esse método para cada raiz que eu desejo aproximar. Então, vou escolher a raiz 0,4. Logo, x0 é igual a 0,4. O segundo passo é o cálculo da função de iteração.
Uma forma de isolar o x na equação x² menos 9x mais 3 é igual a zero é isolar o x que está junto com 9x. Então, eu passo 9x para o segundo membro, vou ter x igual a x² sobre 9 mais 1/3. Logo, φ de x é igual a x² sobre 9 mais 1/3. Agora, a terceira parte é verificar se essa função de iteração escolhida converge para a raiz. Se ela convergir, posso trabalhar com essa função de iteração. Se não convergir, vou procurando funções de iteração até que uma atenda os critérios de convergência. Mas para aplicar o teorema de convergência, eu vou precisar de um intervalo que contenha a raiz da equação. Para isso, vou utilizar o teorema de Bolzano. Então, a equação x² menos 9 de x mais 3 igual a zero. Nosso valor aproximado, x0 igual a 0,4. Vou pegar valores bem próximos. 0,3 e 0,5. Então, vou calcular o valor da função para cada valor de x escolhido. Então, 0,3 ao cubo, menos 9 vezes 0,3, mais 3. Tem o valor da função positivo. Calculo o valor da função para x igual a 0,4, substituindo em x² menos 9x mais 3. O valor da função é negativo. Calculando para 0,5, o valor da função é negativo. Para atender o teorema do Bolzano, o valor da função em A e o valor da função em B deve ter sinais contrários para satisfazer f de A vezes f de B menor que zero. Logo, posso pegar como limites do intervalo 0,3 e 0,4. Agora, eu já posso utilizar o teorema da convergência. Então, o primeiro passo, vou verificar se a função e a primeira derivada são contínuas em I. Então, a função de iteração é x² sobre 9 mais 1/3. É uma função polinomial, portanto, é contínua em qualquer intervalo. Derivando a φ de x, eu vou obter x² sobre 3. Novamente, é uma função polinomial que é contínua em todo o intervalo. Logo, satisfez a primeira condição. A segunda condição do teorema de convergência é o cálculo de m. M é o máximo valor de x pertencente ao intervalo I do módulo da primeira derivada. Esse valor máximo deve ser menor do que 1 para qualquer x pertencente ao intervalo AB. Nosso intervalo AB é de 0,3 até 0,4. A primeira derivada da função φ, x² sobre 3. Para que esse valor seja máximo, o valor de x deve ser o maior valor no intervalo, que é o 0,4. Logo, 0,4 ao quadrado sobre 3 é igual a 0,05, que é menor que 1. Logo, a condição 2 está satisfeita. A próxima etapa é o refinamento. Para isso, vou construir uma tabela. Uma coluna para contar o número de iterações, a outra coluna para calcular o xk mais 1 a partir do xk. Então, onde a φ de xk é xk² sobre 9 mais 1/3. E na última coluna, vou calcular o módulo de xk, o módulo da f de xk. A f de x é a função dada no início do problema, a função que eu quero determinar as raízes, que é x² menos 9x mais 3. Vou calcular a função para cada valor de xk. Então, na aproximação inicial, em iteração 0, o valor de xk é 0,4. Aplicando 0,4 na f de x, eu encontro 0,536. Calculando o módulo, 0,536 seria o erro cometido na aproximação inicial. Na primeira iteração, eu vou calcular o valor de xk mais 1
aplicando na φ. Então, eu vou ter 0,4 ao cubo sobre 9 mais 1/3, que é aproximadamente igual a 0,340444. Esse valor eu vou aplicar na f de x. O módulo é de 0,02454. Então, o erro cometido está na segunda casa. Na próxima iteração, vou calcular, aplicar a φ de x no 0,340444. Vou obter 0,337717593. Esse valor eu substituo no módulo da f de x de k. Vou encontrar o erro aqui na primeira, segunda, terceira, quarta casa decimal. Na terceira iteração, novamente, vou substituir o valor de xk na função φ, obtendo este valor para xk mais 1. Agora, substituo no módulo da f de xk. Encontro o erro de 3,57 vezes 10 a menos 5. Logo, a raiz aproximada é o último valor de x encontrado, com um erro igual a 3,57473 vezes 10 a menos 5.